O Alan Lima me perguntou num comentário no meu último vídeo sobre a questão lá do empresário de Alphaville e a questão do professorado no Brasil. Ele perguntou o seguinte: Hugo, eu estou aí pretendendo estudar licenciatura, já estou estudando, não lembro ao certo, mas acho que o caminho que ele quer seguir é o do magistério. E aí ele perguntou: você acha que os professores vão ser valorizados no Brasil? E aí eu falei para ele: olha, Alan, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um vídeo para explicar para você por que o professorado chegou aonde chegou e como que se sai disso. Bom, todo mundo sabe que o professor brasileiro da educação básica até os anos 60, um pouco 70, ele era um professor de classe média, nosso professor universitário era da classe média alta, e a ditadura militar implementou uma política de arroxo salarial que foi empurrando o professor da educação básica para a pobreza e o professor universitário virou classe média. E essa é a realidade. Nós estamos aí 35 anos já desde a redemocratização, não conseguimos sair disso e não há um estudo, uma pesquisa, um dado que mostre outra realidade a não ser que o professor brasileiro ganha muito pouco. Mesmo o professor universitário. Por quê? Porque o professor universitário, que deveria ser classe média alta, ele é classe média, e o professor de educação básica, que deveria ser classe média, ele é pobre. Então, em geral, a média salarial do professorado brasileiro é R$ 2.500 por mês, enquanto a média do brasileiro com nível superior é cerca de 5 a 6 mil reais. Então, quer dizer, é muito pouco. E quando você compara com o restante dos países, no mesmo patamar econômico do Brasil, é uma miséria. Bom, para esse problema, há duas explicações. Uma explicação vem pela direita e a outra explicação vem pela esquerda. A explicação pela direita é a seguinte: que o professor brasileiro, ele em geral é mal formado, ele intelectualmente é fraco e ele não produz um bom trabalho. Então o Estado paga mal para ele. Ou seja, a culpa do baixo salário é do próprio professor. O Estado, o poder público, remunera os profissionais de acordo com aquilo que eles são. Mas isso é uma besteira, a gente sabe. A gente sabe que é uma besteira porque existem bons professores no Brasil, tanto na educação básica quanto no ensino superior, e que ganham mal. A gente tem uma universidade como a USP, que está entre as melhores do mundo, alguns colégios federais nossos, como Pedro II, alguns institutos federais, eles têm um desempenho comparado com países de primeiro mundo e mesmo assim se paga mal o professor. Então, em termos empíricos, a explicação da direita não se sustenta. Por quê? Porque se sustentasse, você poderia dizer o seguinte: não, a direita acha que o problema é esse, só que ela faz o seguinte: ela paga bem aos professores, teoricamente, que são bons, e paga mal aos que são ruins. Mas, na verdade, a direita paga mal para todo mundo, professor bom ou ruim. Então, essa justificativa da direita, empiricamente, não se sustenta. E aí você tem a justificativa da esquerda, que o professor brasileiro ganha pouco, porque é um projeto de governo, um projeto político, porque se o professor ganhar bem, a educação melhora, e se a educação melhorar, ela derruba os atuais governantes. Ou seja, é aquela história de achar que se a escola pública fosse boa, o Bolsonaro, Temer, essa gente não seria eleito. Isso é uma besteira. Escolarização, educação, não é sinônimo de eleição, de votar bem em eleição. Vide os Estados Unidos, que é o país com a escolarização mais igualitária do mundo e que elegeu Trump. A Rússia tem uma alta escolarização e elege o Putin. A Itália elegeu Sarkozy. O Sarkozy não, perdão. Aquele que era o primeiro-ministro italiano, o que era acusado lá do caso lá com as garotas de programa. Esqueci o nome dele, mas não importa. A Itália elegeu esse cara. Não vê a Inglaterra altamente escolarizada e agora elegeu esse daí que parece uma calopsita? Então vejam,
autoescolarização não tem relação com votar bem em eleição. Não tem nenhuma relação. Não significa que se o Brasil for altamente escolarizado, a gente vai eleger bons políticos. Até porque a elite votou no Bolsonaro, né? Não se esqueça que a elite votou no Bozo. A população de classe mais baixa votou na maioria no Haddad, mas o Bozo é fruto da elite. Então, escolarização e eleição não tem relação direta. Então, a tese da esquerda também não se sustenta, assim como a tese da direita não se sustenta. Eu tenho uma tese própria, Olá. E acho que essa tese, depois que eu explicar ela, vai responder a sua pergunta. Bom, qual é a minha tese? A minha tese é a seguinte. Na história do Brasil, na história da educação do Brasil, os jesuítas venceram essa parada. Eles saíram vitoriosos. A narrativa dos jesuítas, ela se tornou predominante. Qual é a narrativa dos jesuítas? Que a educação é um ato de amor, é um sacerdócio. Os jesuítas, que foram os primeiros professores brasileiros, eles eram padres da igreja, em sua grande maioria, e que o trabalho que eles faziam de alfabetização, de educação escolar, era um trabalho, de certa forma, por vocação. Era uma atividade por amor, era um sacerdócio. E essa ideia de que a educação no Brasil é um sacerdócio, ela pegou inclusive entre os próprios professores. Se você começar a conversar com os professores, você vai perceber que eles sempre fogem da questão salarial. Inclusive os professores das faculdades de educação, eles não querem falar disso. E quando falam, a questão do salário vem em último lugar. Você chega para os professores e fala, o que você acha que é o principal problema da educação brasileira? Por que você acha que os nossos alunos não aprendem o que deveriam? Por que você acha que a escola pública no Brasil não funciona? Ela não funciona porque a família é ausente, porque o aluno não quer nada com nada, porque a escola se tornou desinteressante, porque o conteúdo está desatualizado. É sempre um problema pedagógico ou estrutural, do tipo, porque a escola não tem laboratório, etc. No fundo, é sempre um problema pedagógico, ou seja, o problema do Brasil seria um problema de pedagogia, mas não é. Não é. Esses próprios professores, eles empurram a questão salarial para o último lugar nos problemas de educação. Porque, no fundo, eles não acham que isso seja um problema. Eles não acham. Se você perguntar para os professores quanto é a hora-aula que eles ganham, 95% não sabe. Porque 80% dos professores brasileiros acham que o magistério é um sacerdócio, é uma questão de amor. E aí vem o problema. Se é um sacerdócio, eu não preciso criar condições de carreira e condições de trabalho para atrair as melhores cabeças para a profissão, atrair os melhores professores. Porque elas vão vir naturalmente, eles vão vir naturalmente porque é uma questão de dom. Veja, o Alexandre Garcia, esse daí que está lambendo agora o saco do Bolsonaro, ele estava, até uns tempo atrás, né, ele estava na Globo e ele apresentava aquele jornal da manhã lá na Globo, né, o Bom Dia Brasil. E um dia lá ele fez uma fala lá de que era uma reportagem mostrando que os professores ganham muito mal, etc. E ele fez uma fala falando, porque professor no Brasil não é valorizado, deveria ser valorizado, porque ninguém se torna professor, as pessoas nascem professor. Aí todo mundo, Alexandre Garcia, isso, valorize o professor. Aí lá, o vídeo do Alexandre Garcia, 2 milhões de compartilhamentos no Facebook, e lá bombando o vídeo, vários professores que eu conheço compartilhando o vídeo, me mandando o vídeo, falando, lá o Alexandre Garcia defendendo a gente. Não, gente. O Alexandre Garcia não ajudou em nada. Ao contrário, ele atrapalhou. Porque quando ele falou que as pessoas já nascem professores, ele disse o quê? Que a profissão é uma vocação, é um dom. E aí você não precisa ter bons salários, ter carreira e ter condições de trabalho para atrair as melhores cabeças, porque as pessoas já vão nascer professores.
Em países como Finlândia, Noruega, Coreia do Sul, que pagam bem o professor, ninguém nasce professor. As pessoas se tornam professor, não é um dom, não é uma vocação, é uma profissão. Então, pelo fato de ninguém nascer professor, você tem que ter um bom salário, você tem que ter uma boa carreira e você tem que ter boas condições de trabalho para atrair as melhores cabeças para a profissão. Porque ninguém nasce professor, as pessoas se tornam professor. Mas no Brasil isso foi quebrado. A fala do Alexandre Garcia é a fala majoritária no Brasil, inclusive entre os próprios professores. É a ideia de que ninguém se torna professor, as pessoas já nascem professor. Então o que passa pela cabeça do prefeito, do governador? Eu não preciso pagar um bom salário, eu não preciso dar boas condições de trabalho, eu não preciso ter uma carreira atraente, porque não vai faltar professor. Sabe por que não vai faltar professor? Porque as pessoas nascem professor. Então todo dia vai nascer alguém para ser professor. E é isso que acontece no Brasil. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Hugo, mas você não acha que daqui a pouco vai faltar professor? Não vai ter mais ninguém querendo ser professor? Não vai faltar, gente. Não vai. Porque a nossa sociedade, a nossa mentalidade é a mentalidade de que o magistério é um sacerdócio, que as pessoas nascem professor. E por nascerem professor, todo dia vai ter professor. Não vai faltar professor nunca. Por quê? Porque hoje nasceu um professor aqui, hoje nasceu um professor lá, hoje nasceu um professor acolá, hoje nasceu um professor ali na esquina. Então vai ter sempre professor. Não é assim que funciona nos outros países que valorizam o professor. Ninguém nasce professor. Ninguém nasce professor na Coreia do Sul. Então o governo fala o seguinte, tem que pagar bem, tem que dar condições de trabalho, a escola tem que ser bonita, confortável, com ar-condicionado, e tem que dar uma carreira para o cara ficar na profissão. Porque se a gente não fizer isso, daqui a pouco não tem mais professor, porque ninguém vai querer se tornar professor. Porque aqui ninguém nasce professor. É assim que funciona em outros países. No Brasil não funciona mais. No Brasil, a narrativa de que o magistério é sacerdócio é por amor, dominou tudo. Dominou inclusive o próprio professorado. 80% ou mais acha que realmente que o problema da educação brasileira é que o colega de profissão não tem amor pelo que faz. É isso. E aí você junta uma pedagogia que fez uma leitura torta de Paulo Freire. Porque Paulo Freire fala que educação é um ato de amor. Sim, mas o amor em Paulo Freire não é o ágape. Não é o amor cristão, que você escolhe, que você ama todo mundo, que você é obrigado a amar todo mundo. Porque Jesus deu esse mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? Ame o seu irmão, mesmo que ele seja chato, feio, que ele seja o cacete a quatro, você tem que amar ele. O amor em Paulo Freire não é esse amor ágape cristão. O amor em Paulo Freire é o Eros, o deus grego, o deus do amor, que escolhe quem ama. Que escolhe, vai lá com a flechinha e fala, fulano e fulano vão se amar. Vão se amar. E aí ele acerta a flechinha e se amam. Então Paulo Freire nunca estava falando que o professor tem que amar todos os seus alunos. Não, o que Paulo Freire estava falando era que a educação é um ato de amor no sentido que ela só acontece entre o professor e o aluno se for uma coisa realmente voluntária. Não pode ser uma coisa institucionalizada, burocrática, que você põe na sala de aula. Não, a educação do Paulo Freire é uma educação da rua, aonde você chega e fala, eu quero aprender contigo, professor. E aí senta os dois lá no botequim e aí o aluno começa a aprender pro professor. Mas só vai lá no botequim quem quer. Não vai todo mundo. Na escola a gente cumpre a burocracia, então vai todo mundo obrigado. Então essa leitura torta do Paulo Freire ajudou a fazer com que a ideia jesuítica nem sei se existe essa palavra jesuítica, a ideia jesuíta de que o magistério é um ato de amor, é um sacerdócio e não uma profissão, vencesse no Brasil. E aí, Alan, respondendo a sua pergunta, você acha que o professorado vai ser valorizado? Eu acho que não.
Eu acho que não, porque a não ser que haja aí um movimento estatal, através do Ministério da Educação, muito forte para quebrar com essa ideia. Dá para quebrar, mas é preciso de um presidente, de um ministro da Educação que queira enfrentar isso. Porque senão não muda. Por que não muda? Porque 80% dos professores, então a maioria dos professores, acha que o problema da educação não é o salário. E aí o que acontece? Esse professor, quando ele vira deputado, quando ele vira senador, vereador, prefeito, governador, ministro da Educação, ele vai fazer um monte de programas pedagógicos para tentar melhorar a educação. Só que ele não vai fazer um programa para melhorar o salário do professor. Que é o que acontece. Eu conheço várias cidades onde o prefeito era um professor e não melhorou o salário do professor, continua pagando mal, porque no fundo ele acha que o salário não é o problema. Que o problema é que o professor tem que ter mais amor. E o problema do aprendizado é pedagógico. A gente vê todo dia, Alan, uma centena de professores de faculdades de educação, de universidade no Brasil, até universidade boa, USP, UFRJ, indo para a rede social, indo para o jornal, indo para a televisão, dar entrevista e falando de várias coisas que precisam ser feitas para melhorar a educação brasileira, mas não fala do salário do professor. Porque a nossa sociedade acha de forma geral, que o salário não é o problema da educação. Acha que o problema é pedagógico, o problema é do método que os professores usam, e que você não precisa ter bom salário, você não precisa ter carreira, você não precisa ter condições de trabalho, porque não vai faltar professor no Brasil. Afinal, como o próprio Alexandre Garcia disse, todo mundo bateu palma e concordou, no Brasil nasce professor, então todo dia nasce um professor. É isso, Alan. Basicamente é isso. Essa é a minha tese. Eu vejo problema na tese da direita e da esquerda, eu tenho a minha própria tese. O problema do salário do professor no Brasil é porque a ideia de que a profissão é um sacerdócio, é um dom, é uma vocação, ela venceu. É a narrativa oficial.